Olá, essa é a minha apresentação como candidato a destaque da pós em astronomia no IAG em 2015. O título da minha tese é uma visão interferométrica de discos de estrelas quentes. Foi uma tese em dupla titulação, com orientação do Dr. Alex Karcioff aqui no Brasil e do Dr. Armando Domiciano de Souza na França. Eu inicio mostrando a nuvem de palavras do texto da tese, em que se destacam as palavras estrela, estelar, polarização, observação, indicando que é uma tese de astrofísica estelar e onde o papel das observações é muito importante ou marcante. Então, as estrelas estudadas na tese foram estrelas da sequência principal. Então, num diagrama típico de luminosidade por cor, a maior parte das estrelas se organiza ao longo de uma faixa que é conhecida como sequência principal. O meu trabalho se baseou em estrelas do tipo B, que são estrelas azuis, quentes e luminosas, na fase da sequência principal. E mais ainda, são estrelas que apresentavam peculiaridades observacionais que estão relacionadas com estrutura do tipo disco. Então, as duas classes estudadas foram as estrelas B, ricas em hélio, em que elas apresentam um forte, marcante campo magnético em larga escala. Elas têm uma emissão circunstelar por nuvens em corrotação, girando junto com a estrela. Elas têm anomalias de abundâncias químicas na superfície e apresentam efeitos de rotação rápido, como o alargamento das linhas fotosféricas de absorção. A outra classe foram as estrelas BS, que não apresentam campo magnético e que apresentam linhas de emissão vindas de um disco de decreção, ou seja, essas estrelas estavam na sequência principal e nessa fase perderam massa para formar um disco circunstelar ao longo do seu equador. São características conhecidas, variações do perfil de linha e os efeitos da rotação rápida. Então, para estudar essas estrelas, nós empregamos basicamente três técnicas observacionais: a polarização, espectroscopia e interferometria óptica. Então, a polarização consiste em avaliar a orientação das ondas de luz que são emitidas pela estrela e que chegam até nós. Em geral, essa orientação, que pode ser tanto linear quanto circular, é descrita pelos parâmetros de Stokes. A espectroscopia é a decomposição da luz em função do comprimento de onda ou da frequência, em que se avalia a intensidade relativa entre essas frequências. E a interferometria óptica consiste em fazer interferência física da luz proveniente da mesma fonte, e num processo distinto ao, por exemplo, o que é feito em rádio, interferometria em rádio. Em rádio pode-se gravar a onda e fazer uma combinação, uma interferência posterior à observação. E no óptico, como são ondas de alta frequência, não é possível conhecer exatamente o formato da onda ou gravar a onda, Então essa interferência precisa ser feita fisicamente, mecanicamente, opticamente. E como ela é feita? Então, sempre que um objeto não está no zênite, ele vai apresentar um delay óptico, um aumento no caminho óptico em um dos telescópios, que é compensado por linhas móveis, linhas ópticas móveis que permitem então essa combinação das luzes que percorreram o mesmo caminho. E por que se faz isso? A resposta é resolução. Aqui está um diagrama com vários observatórios ou instrumentos, telescópios, mostrando a capacidade de resolução deles em função do comprimento de onda. E nós vemos que no visível e no infravermelho, somente o VLTI e futuramente os grandes telescópios, os gigantes, vão ser capazes de resolver estruturas do tipo estrelas e ambiente circunstelar, fotosférica. Então essa é a grande vantagem da técnica interferométrica.
E o que se mede em interferometria? Basicamente duas grandezas, visibilidades e as fases. Visibilidade nada mais é do que o contraste entre o padrão de franjas formado, representado aqui por a linha vermelha, e a fase, a posição em que isso ocorre. O padrão se interfere relacionado com simetria ou fotocentro dessa imagem. Também existe a técnica de espectrointerferometria, que consiste em relacionar dentro do pequeno intervalo de comprimento de onda a diferença relativa dessas grandezas, que é útil para compensar os efeitos da atmosfera, corrigir os efeitos da atmosfera, né? Ou compensar, melhor dizendo. E é muito útil para estudar perfis de linha, porque você determina um lambda de referência no contínuo e permite estudar a linha. Então, falando das estrelas ricas em hélio, sabe-se que por surveys que 7% das estrelas massivas do tipo OB apresentam um campo magnético de larga escala. Alguns desses campos podem chegar a dezenas de quilogauss, lembrando que o campo médio solar é de 1 Gauss. Então, o fato delas terem esse campo tão intenso, observacionalmente conhecido como as estrelas ricas em hélio, em que elas têm uma rica fenomenologia espectroscópica. Dessa fenomenologia espectroscópica surgiu o RRM, que é um Rigidly Rotating Magnetosphere, que prevê como o vento estelar vai ficar preso no campo magnético. Então, nós pegamos uma estrela que é considerada arquétipo, que é bem conhecida, esses fenômenos de campo magnético intenso, que é Sigma Ori, e nós avançamos o trabalho de Kemp e Hermann, em que eles mapeiam a variabilidade polarimétrica de Sigma Ori. Então nós replicamos isso, foi publicado em Karcioff, Faez e et al. Em 2013, em que nós saímos dessa informação crua, né, o rudimentar da polarização somente, que são aqui os pontos em vermelho, aumentamos a precisão, decompusemos entre as componentes Q e U de Stokes, e com isso prevemos o alinhamento da polarização. E combinando essas informações, essas observações com a ferramenta disponível de transferência radiativa HDust, nós vimos que o modelo RRM não consegue reproduzir as propriedades polarimétricas, apesar de reproduzir a curva de luz. E além não só não reproduz a intensidade da polarização, mas como também a orientação dela, mostrando que o ambiente circunstelar ele deve ter uma configuração diferente do que é previsto. Então nós propusemos um modelo muito simples, traduzindo grosseiramente como Alteres mais disco, em que esse comportamento no diagrama QU observado aqui, sendo cada uma das 4 cores correspondente a essas 4 fases aqui ao redor dela. Se a gente tiver um campo circunstelar nessa estrutura, que é similar ao RRM, mas que as massas são variáveis, são parâmetros livres, se houver um bom balanço entre essas massas, a gente consegue reproduzir esse formato que foi observado e que não é previsto pelo RRM. Então isso foi publicado em 2013 e no artigo, né, e que também saiu na tese que está aguardando para ser publicado, é que nós descobrimos esse mesmo padrão em outras 2 estrelas similares, estrelas ricas em hélio similares, HR7355 e HR5907, em que a amplitude dessa polarização é muito similar, uma vez que se desconta a polarização interestelar. Está aqui os dados para as 2 estrelas, né. Um dos motivos que não foi publicado ainda porque faltam completar, né, o diagrama, ter mais observações. Mas o principal resultado é isso, que essa razão de massa esperada para essas estrelas é muito próximo de 1, em que o modelo RRM, na verdade, ele prevê uma massa para os blobs
a área vermelha das figuras muito maior do que a gente observa na polarimetria. A gente também tentou observar isso em espectrointerferometria, está num PROCID em 2012, mas é uma emissão muito tênue, então com a atual instrumentação é muito difícil observar. Poder utilizar essas observações como vínculo para modelos. Então aqui está um resumo, né, um sumário desse estudo das estrelas magnéticas, que a polarização oferece um vínculo crucial para testar o modelo RRM e possivelmente para futuros refinamentos dessa configuração do campo magnético circunstelar. Então, falando das estrelas BE, já se conhece desde os anos 90 que elas são estrelas em rotação kepleriana. Uma das evidências dessa rotação kepleriana é esse perfil aqui conhecido como perfil CQE, Central Quasi Emission, em que tem, no meio do perfil de absorção, tem uma cúspide, um perfil quase de emissão. Então, quando se observa uma BE em espectrointerferometria, o que se espera é uma fase em formato de S, como descrito aqui. Por que isso? Porque a fase vai se deslocar ora para o lado azul, ora para o lado vermelho da emissão do disco. E aí nós temos esse formato. Porém, o que nós inovamos, e foi um artigo que eu publiquei como primeiro autor em 2013, é que se essa estrela for vista de lado, ou do tipo Shell, for uma estrela do tipo Shell, como são as estrelas onde se observa CQE, a gente não vai mais observar esse comportamento em S nas fases. E por que não vai observar? Porque existe um fenômeno de absorção fotosférico ilustrado principalmente aqui nessa figura de letra C. Então a gente tem o formato global puxado pela emissão do disco, mas a absorção faz com que se inverta o fotocentro, e aí a gente tem um reverso central aqui, e que tem tudo a ver com essa cúspide que aparece espectroscopicamente. A importância disso é que, então, nós estendemos esse fenômeno espectroscópico para a espectrointerferometria, e isso pode ser usado diretamente como uma ferramenta de diagnóstico do ambiente do disco circunstelar. Então, o perfil detalhado da fase vai depender das densidades do disco, do tamanho do disco, e esse foi um dos primeiros resultados aplicando interferometria para as BEs, e com simulações de transferência, todas elas feitas, nesse caso, só com simulações de transferência radiativa. E aí, então, nós partimos para o estudo detalhado de Achernar, em que nós avaliamos primeiro a fotosfera e depois a emissão circunstelar. Então, num rotator rápido, como as BEs, que são os rotatores mais rápidos conhecidos na sequência principal, acontecem dois fenômenos importantes. Um é o achatamento geométrico e o outro é o escurecimento gravitacional, que pode ser visto aqui nessa figura. Então, assim como a gente estudou a espectrointerferometria, né, as fases sendo deslocadas pela emissão do disco, essas fases também vão ser deslocadas pelo perfil de absorção fotosférico sendo projetado pelas diferentes velocidades. Vai criar um perfil em S, né, ora azul, ora vermelho, né, o deslocamento da absorção, e com esse perfil fotosférico espectroscópico correspondente aqui. E o formato detalhado desse deslocamento vai depender de vários parâmetros estelares, como o raio, a razão dos polos e todos mais. Então, esse foi um estudo prévio que o Armando liderou e eu fui um coautor em 2012, para inferir esses parâmetros para Achernar, para a estrela BE Achernar, a partir dos dados bracket-gama do Amber, do interferômetro Amber. Então, foi um estudo preliminar em que se prevê uma estrela muito quente, uma estrela muito grande, mas foi um estudo de conceito, porque todas essas grandezas são dependentes de uma observação diferencial. Um salto quantitativo importante
foi quando a gente saiu dessas observações diferenciais, foram para observações absolutas interferométricas, que foram as visibilidades e o fechamento de fase, que você combina as fases de 3 ou mais telescópios. Então isso já tinha sido estudado em 2008 como uma possibilidade, mas só quando surgiu o interferômetro Pionier em 2013 é que isso foi possível. Então, usando visibilidade e fases diferenciais, a gente observou cuidadosamente a estrela e não observou nenhum sinal nem de atividade polarimétrica nem de atividade espectroscópica, ou seja, essa BE nessa fase ela estava puramente fotosférica, não tinha emissão circunstelar. Caso contrário, teria que ser levado em conta os seus efeitos, né? O efeito do disco no sinal, mas não era o caso. Então nós modelamos as observações, em vermelho estão o modelo e os pretos são os dados e abaixo os resíduos, e também reconstruímos a fotosfera da estrela usando uma técnica independente de parâmetros, que é a reconstrução por imagem. E aí nós observamos um valor mais razoável para o tamanho da estrela e podemos inferir vários outros parâmetros, principalmente usando visibilidade. O parâmetro do efeito von Zeipel não é mais um parâmetro indeterminado, ele pode ser inferido. E aí quando se observa outros rotatores rápidos, a gente vê que Alpha Eridani é o rotator mais rápido que foi inferido esse valor de beta, e ele parece reproduzir uma lei comum para os rotatores rápidos, que é proposto por Spinoza-Lara em 2011. Então, resumindo essa parte de reconstrução fotosférica, a gente no estudo de Akernar, nós aplicamos 3 técnicas, né? A primeira com Amber em espectrointerferometria, depois com Pionier em grandezas absolutas, e uma técnica que é independente de modelo, que é a reconstrução de imagem, mostrando que essas duas, o resultado dessas duas técnicas foram absolutamente idênticos. Então a gente conseguiu caracterizar a fotosfera de uma BE com interferometria pela primeira vez. E aí, esse trabalho do Pionier foi publicado pelo Armando Domiciano e eu como terceiro autor em 2014. E, bem, outras propriedades também foram importantes. Por último, no último capítulo da minha tese, logo após esses estudos, a estrela Akernar entrou em atividade, ou seja, ela de repente formou o disco, perdeu massa e formou o disco circunstelar. Então ela saiu desse padrão puramente fotosférico aqui que vocês observam, e ela lentamente foi aumentando a intensidade de emissão, tendo esse perfil H-alfa em duplo pico, após um ano e meio de observações. Então a gente fez uma intensa campanha observacional com 50 noites de espectroscopia, pelo menos 40 interferométricas e 35 polarimétricas. Aqui estão a evolução dos parâmetros espectroscópicos, como largura equivalente, razão da emissão sobre o contínuo, de diferentes instrumentos. E a gente fez um esforço inicial de modelagem para interpretar os dados Amber, que estão simbolizados com as cores aqui, onde cada grupo de cor, as observações foram agrupadas para efeitos de análise, né? Mas o que é importante aqui é que a gente pode ver mudanças nos perfis, tanto de visibilidade quanto de fase, sendo os dados azuis o modelo em vermelho, o modelo vermelho estático, por enquanto, inicialmente. Então a gente vê que a visibilidade diminuindo significa um disco crescendo, o perfil detalhado das fases também vai mudando ao longo do tempo. Isso fornece uma única oportunidade para estudar como essa emissão está evoluindo de uma maneira angularmente resolvida na BE. Então, nossa campanha incluiu espectroscopia H-alfa, polarimetria, né, como eu já mencionei, e a gente observou variabilidades em diferentes escalas de tempo, dependente de qual observável a gente está olhando. Então, algumas variações de largo período, pequeno, ambos, e se chegou a um regime quase estacionário depois de 1,6 anos do início da emissão. Isso. Então, resumindo, concluindo,
A gente aplicou essas técnicas observacionais para estudar estrelas peculiares da sequência principal em ferramentas que incluíram transferência radiativa, interferometria, polarimetria e espectroscopia. Então foi a primeira modulação polarimétrica detectada de 3 magnetosferas, então publicado por Karcioff e Faiez et al. Em 2013. Nós descobrimos e caracterizamos um efeito espectro interferométrico chamado CQPS, no meu artigo em 2013. A gente estudou a fotosfera de Achernar em 2 artigos, liderados pelo Armando, em 2012 e 2014. E eu estou em análise em fase de submissão desses resultados da campanha observacional de Achernar. É isso, eu termino minha apresentação por aqui. Obrigado pela atenção.